vamos conversar um pouquinho sobre suas dificuldades em soluções, concentração de soluções. Muito aluno chega para mim e diz assim: Helena, que assunto é esse que eu não gosto, não sei, não entendo? E na verdade é preciso separar o que é que vocês entendem e não entendem. O conteúdo de concentração, concentrações em soluções, é um conteúdo que envolve matemática, que envolve unidade, leitura, interpretação. Então, muitas vezes é uma questão de soluções que deveria estar lá na prova de matemática, com muita tranquilidade, porque nem tem química. Só que a química precisa de unidades, de quantificar a quantidade. A química precisa entender, nós químicos e vocês, precisam entender o que é gramas por litros, mols por litros. Então, essas unidades é que às vezes vocês não sabem transformar. E por isso a grande dificuldade das questões de soluções. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a transformar título em ppm, gramas por litros em mols por litros, transformar, tá? E toda semana aqui no canal a gente tem uma aula nova e a gente tem resoluções de questões. E muito em breve novidades que vêm pela frente. Se inscreva, compartilhe o vídeo com quem você sabe que tem dificuldade em química. Curta, isso tudo faz com que o nosso canal seja mais divulgado e que é um estímulo grande para a gente que está aqui filmando e tentando ajudar vocês da melhor forma possível. E também me diga se está ajudando, o que é que vocês querem que eu fale, tá? Eu sou a Helena Bonaparte, professora de Química. Estou feliz demais com esse projeto e muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos lá? Ó, transformações de unidades. Como é que eu faço essas questões que quando ele me pergunta qual é a concentração em mols por litros, por exemplo, mas me deu um percentual, me deu uma porcentagem, como é que eu vou fazer isso? Então, a aula de hoje é para a gente entender como fazer. E na aula de resolução de questões, aí eu vou fazer uma questão mostrando como vocês devem aplicar a aula de hoje. Por isso que é importante vocês fazerem parte do meu grupo do Telegram. Tá? Então tem um link aqui na descrição do vídeo que vocês preenchem um formulário e no finalzinho do formulário tem o link para vocês entrarem lá no Telegram. Estando lá no Telegram, as listas que aparecerem, vocês podem e devem, fazer, porque são questões ou comentadas ou com gabarito e sempre que tem a ver com a aula que eu estou dando, para você praticar a aula que está aprendendo. Então, por exemplo, como é que eu faço, Helena, se a questão informar 5 ppm e ela quer que eu represente isso em porcentagem? Ela quer saber quantos por cento representa 5 ppm. Então, como que eu faço isso? É você entender o que é ppm e você entender o que é por cento. Porcentagem é por cento. E ppm significa partes por milhão. Por milhão. Então, por milhão, por cento. Então, o que significam essas grandezas? É uma quantidade em 100 e uma quantidade em 1 milhão. Por exemplo, 5 ppm. Você tem 5 de alguma coisa em 1 milhão de alguma coisa. 10 a 6 significa 1 milhão. Então, dizer 5 ppm é dizer que eu tenho 5 em 1 milhão. 5 o que, Helena? A unidade que você colocar aqui é a unidade que você colocar aqui. Se você colocar litros, vai colocar litros. Se você colocar gramas, vai colocar gramas. E aí depende da questão. Quero transformar 5 ppm em percentual. Como que eu faço? É entender o que é porcentagem. Se 5 ppm é 5 em 1 milhão, como que eu expresso isso se fosse em 100? Em 1 milhão eu tenho 5. E em 100 eu teria quanto? Então, ao invés de você trabalhar com 1 milhão, você vai trabalhar com 100, porque esse símbolo significa em 100, por 100, porcentagem. Então, em 1 milhão eu tenho 5. E em 100 eu tenho quanto? Eu tenho X. Quando eu respondo essa regra de 3, eu já estou encontrando o valor em porcentagem. Então, esse X, por exemplo,
seria 5 vezes 100, 5 vezes 100, dividido por 10 a 6. Aí veja se a dificuldade agora é a matemática. Esse 10 a 6, quando subisse para o numerador, seria 10 a menos 6. 10 a menos 6 vezes 10 a 2, que é a mesma coisa que 100, daria 10 a menos 4. Então, 5 ppm é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 4%. Ai, tive dificuldade nesse finalzinho, Helena, não entendi. Então, onde é que está a dificuldade? É na química ou é na matemática? É na potência de 10 ou é na química? Isso é muito importante você descobrir se a sua dificuldade é na matemática ou se a sua dificuldade é na química. Sendo na matemática, vou aprender a trabalhar com potência de 10, dividir números que tenham potências, multiplicar números que tenham potência de 10. Eu até posso fazer uma aula de matemática, tem problema nenhum. Me peçam, diga preciso, que a gente faz. Mas a dificuldade tem que ser bem nítida na sua cabecinha. É na química ou é na matemática a minha dificuldade? Se for na química, é porque eu não sei interpretar o que é ppm. 5 em 1 milhão. 5 em 1 milhão. Isso é ppm. Tá? Isso é química. Porcentagem, porcento, em 100, eu tenho quanto? Então, essa regrinha de 3 é química. A conta é matemática. Qual a sua dificuldade? Química ou matemática? Não sei. Sei que a gente vai precisar agora, ó, aprender a transformar gramas por litros em mols por litros. Vamos lá? Agora a gente vai para o segundo ponto. Esse primeiro ponto foi ppm para porcentagem ou vice-versa, né? Agora a gente vai para gramas por litros. Quero transformar para mols por litros. Como fazer isso? Ou vice-versa. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o que significa gramas por litro. Então, quando a gente lê essa unidade, a gente precisa ler que gramas é uma unidade de massa e que você está dividindo por uma unidade de volume. Então, dizer que você vai calcular uma concentração em gramas por litros é dizer que você vai colocar a massa no numerador e o volume no denominador. Helena, massa de quem? Massa do soluto, da substância que você está tentando dissolver. Volume da solução, volume do seu todo, tá? Então, concentração em gramas por litros é massa sobre volume. Mas, Helena, e mols por litros? Mols é uma unidade de quantidade de matéria. Número de mols. Número de mols. Dividido pelo volume. Tá. Só que se vocês lembram, sabem o que é número de mols. Número de mols, que eu vou representar pela letrinha N, é massa sobre massa molar. Sobre massa molar. Então, eu posso, ao invés de escrever número de mols, escrever assim, ó. Concentração em mols por litros é igual a massa dividido pela massa molar. Isso aqui é número de mols. E eu já tinha o volume na minha fórmula aqui no denominador. O que eu fiz foi substituir o número de mols por massa sobre massa molar, vezes o volume. Aí, gostaria muito que vocês prestassem atenção para vocês verem a tranquilidade de transformar gramas por litros em mols por litros ou vice-versa. Enxerguem essa fórmula e tentem ver esta dentro desta. Ó, massa, volume, massa, volume. Então, você tem uma fórmula dentro da outra. Como você tem uma fórmula dentro da outra, o que a gente faz é isso, ó. Massa por volume, eu digo que é concentração em gramas por litros e divido pela massa molar. Então, todas as vezes que eu tenho gramas por litros, eu posso encontrar mols por litros, desde que eu tenha quem? A massa molar. Ai, Helena, ainda não entendi. Veja, NaOH, hidróxido de sódio, soda cáustica. Se eu tirar a massa molar dele, é 40 gramas por mol. Aí eu chego para vocês e digo assim,
E se eu tiver uma concentração de NaOH, uma concentração em gramas por litro de NaOH de 80 gramas por litro, se eu tiver uma concentração, uma solução, comprei uma solução, quero desentupir a minha pia, está cheia de gordura, aí eu vou e compro uma solução de soda cáustica, uma solução de NaOH para botar lá na minha pia, para que ela reaja com a gordura e a minha pia fique legal. Se eu comprar uma solução de 80 gramas por litro e eu quero saber este valor em mols por litro, como que eu faço? Olha que tranquilidade! Eu quero mols por litro, eu não sei, tá? Mols por litros, eu não sei. Aí esse N aqui é mols por litros. O que é que eu preciso? Preciso de gramas por litros. Quanto é gramas por litros? 80. O que é que eu preciso ainda? Da massa molar. Quanto é a massa molar do NaOH? 40. Aí substituo. Gramas por litros dividido pela massa molar. E se eu fizer aquela conta, quanto vai dar? 2, né? 2 mols por litros. Em outras palavras, 80 gramas por litros é a mesma coisa que 2 mols por litros. E como que a gente fez isso? Através da massa molar. Então, mols por litros é igual a gramas por litros dividido pela massa molar. Se eu lembrar dessa relação matemática, não quebro mais minha cabeça. Tive gramas por litros, eu tenho mols por litros. Tenho mols por litros, eu tenho gramas por litros. O que é que eu preciso para fazer essa relação? Da massa molar e só. Então, na hora que você vai estudar química, você tem que fazer o seu resumo, tem que fazer sua fichinha, tem que fazer suas anotações, como que eu transformo mols por litros em gramas por litros, com o auxílio da massa molar. Eu preciso da massa molar. Então, isso tem que estar aqui, ó, bem fresquinho na sua cabeça. Segundo ponto, bote a fórmula, visualize, ou deduza ela ou bote a fórmula. Mols por litros, M, é igual a C dividido pela massa molar. Mols por litros é igual a gramas por litros dividido pela massa molar. Isso tem que estar bem fresquinho na sua cabeça. Teve fresquinho, aí vai fazer a questão. Eita, ele está me pedindo mols por litros. O que é que eu tenho? Gramas por litros, já sei. Preciso da massa molar, preciso da fórmula. Aplico, resolvo, tudo certo, de boas. Vem logo, vamos para outra aula? Não, vamos para a mesma aula que ainda tem mais coisa aqui. Percentual em massa por volume em mols por litros. Vamos embora! Vamos agora trabalhar uma transformação que o Enem cobra muito, FUVEST, UERJ, que é percentual em massa por volume em mols por litros, tá? E essa em especial, a gente vai ter uma aula de resolução de questões do Enem, que ele pede para você encontrar o vinagre que está dentro das condições que ele estabelece. E as condições que ele estabelece estão em percentual em massa por volume. E o resultado que ele dá para você identificar qual vinagre está dentro do que a lei diz está em mols por litros. Então eu vou explicar como transformar, mas a gente vai ter uma aula de resolução de questões pegando o exemplo da questão do Enem, como que você utiliza essa transformação, tá? Então, o que é percentual em massa por volume? Isso aqui é importante vocês entenderem que existem 3 tipos de percentuais que a gente chama de título. Existe o percentual massa por massa, existe o percentual volume por volume e existe o percentual em massa por volume. O percentual volume por volume, vocês veem muito em bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas, a gente vai ver muito, porque é lei. Toda bebida alcoólica, observe no rótulo que tem um percentual de álcool. Então, se eu tenho um vinho, e se esse vinho está lá escrito 11% VV, significa que eu tenho 11 em 100. 11 em 100. Se é volume, você tem que botar aqui uma unidade de volume. Então, aqui é 11, o quê? Por exemplo, 11 mililitros em 100 mililitros. Então, um cálice pequeno de vinho, se você ingerir, você estaria ingerindo 11 mililitros de álcool. Então, aqui seria álcool, aqui seria a sua bebida, seria o vinho.
Então, se eu tenho 11% VV, é porque as duas unidades são de volume. Se eu tenho MM, as duas unidades são de massa. Então, eu tenho 5 gramas em 100 gramas. Se fosse 5% massa por massa. Se fosse 10%, 10 gramas em 100 gramas. Só que o objetivo de hoje é essa daqui, que é uma das que vocês têm dificuldade e que é muito explorada, porque a agricultura, agrotóxico, pesticida, trabalha com isso. Vinagre, quando a gente quer determinar o teor do ácido acético presente no vinagre, a gente trabalha com esse percentual. Soro fisiológico, que entra de forma intravenosa, a gente trabalha com esse percentual. Então, o que significa porcentagem em massa por volume? Digamos que eu tenho um vinagre que tenha 4% massa por volume de ácido acético. O que significa isso? O significado é que você vai ter 4, que é esse 4, gramas, massa, gramas em, se é por cento, você já sabe que é em 100. Mas qual a unidade que você vai colocar para volume? Mililitros. Então, o significado é decisivo. Por quê, Helena? Porque se você agora tem uma massa, se você agora tem um volume, você pode colocar em qualquer fórmula que você queira. Você pode colocar na fórmula de gramas por litros. O que é gramas por litros? Massa sobre um volume. Só que você vai ter que transformar esse volume para litros. Você pode colocar na fórmula de mols por litros. Qual é a fórmula de mols por litros? A gente viu nesse instante. Massa sobre massa molar, mols por litros. Massa, a gente tem, que é 4. Massa molar, precisaríamos calcular do ácido acético. Volume, esse volume tem que ser em litros. 100 mililitros, quero passar para litros. 0,1 litros. Vixe, Helena, não sei fazer essas transformações. Então, já sabe que o calinho está na matemática, né? Que a gente vai ter que ter uma aula para a gente falar da matemática. Se vocês quiserem, só é pedir. Mas, ó, tem o percentual em massa por volume. Eu preciso do significado, entender o que significa, para transportar para a fórmula. Quem é essa massa? 4. Quem é essa massa molar? Depende da substância. Quem é esse volume? 100. Mas não posso colocar 100, porque o 100 está em mililitros, eu tenho que passar para quem? Para litros. Vamos treinar? Na aula de resolução de questões do Enem, tem uma questão que você faz se você souber isso. Se você não souber, não sabe nem para onde vai. Mas eu vou fazer com vocês e a gente vai acertar. Vamos embora!